Mas foi em Brasília que o rock me pegou mesmo. Eu estava ali pelos meus 13 anos, 14 anos, e Rita estava lançando o seu álbum Fruto Proibido, Ovelha Negra. Foi o primeiro show que eu fui assistir sozinho, sem meus pais. Aquilo me marcou profundamente. Secos e Molhados também estava estourado. Isso você tinha quantos anos? Você foi assistir 12, esse show? 13. Garoto ainda. Garoto. E aí lá havia uma turma muito bem informada, filhos, né, de diplomatas e tal, gente que tinha acesso, que trazia discos importados e tal, e lá eu conheci tudo do rock, tudo, rock alemão, rock progressivo. Foi uma época muito rica, esse final dos anos 70. Ele faz parte da história do rock brasileiro e foi vocalista de uma das principais bandas dos anos 80. Paulo Ricardo, fundador do lendário RPM. Nesse bate-papo aqui com a Rádio Disney, ele fala sobre o sucesso do RPM, carreira solo, Big Brother e muita história boa. Este é um podcast Rádio Disney. Olá, estamos começando aqui mais um Conversas Rádio Disney, onde a gente traz o seu artista preferido para trocar uma ideia. E hoje a gente vai ativar a memória afetiva de muitas pessoas. Tô aqui com um cara que faz parte da música brasileira e da história de muita gente, inclusive da minha, eu posso dizer. Obrigado. E é um prazer imenso receber Paulo Ricardo aqui na Rádio Disney. Seja muito bem-vindo. Obrigado a todos vocês cujas memórias foram ativadas. E oi para vocês que vão ativar memórias ainda. Então vamos ativar a sua, inclusive, né? Eu queria falar da sua infância, da sua adolescência. Você nasceu no Rio de Janeiro, certo? Mas você já morou em vários lugares, já, né? Florianópolis, São Paulo e tudo Brasília. mais. Brasília. Como que todos esses lugares te influenciaram musicalmente aí, desde o começo? Bom, eu acho que a gente vem de uma época onde a informação era muito centralizada, né? Nós tínhamos 4, 5 canais de TV e aquelas rádios, e nós tínhamos basicamente, como todo mundo, no começo de tudo, a música que os seus pais ouvem, né? Uhum. E lá em casa, meu pai não era muito ligado em música, ainda não é. E minha mãe ouvia aquele leque, né, de coisas que naturalmente marcaram muito a minha infância e a minha formação musical. Roberto Carlos, sempre. E aí aqueles clássicos da canção romântica, Julio Iglesias, aí aqueles Nat King Cole, aqueles discos de várias músicas, T42, tipo Smoke That's in Your Eyes, Only You. E aí muito um disco que eu ouvia muito, que me influenciou e eu acabei homenageando também alguns anos atrás, foi Toquinho, Vinícius e Maria Creuza. Uhum. E eu pude regravar com o Toquinho algumas dessas canções, desses clássicos, Eu Sei Que Vou Te Amar e tudo mais. Agora, o rock foi chegando sorrateiro, como dizia o Chico, através das trilhas sonoras das novelas, né? A televisão sempre é uma força muito grande e as trilhas eram muito impactantes, e foi através dessas trilhas que eu ouvi pela primeira vez todo o universo da Motown, aí Michael Jackson, Diana Ross, Marvin Gaye, Stevie Wonder, que teve uma influência muito grande na minha infância. Eu ouvia muito isso, os compactos e tal. E a primeira vez que a gente ouviu gente como Elton John e tal, até chegar aos meus 10 anos, aí eu tive 10, 11 anos, eu fui impactado pelos Beatles. Daí eu mergulhei no universo dos Beatles e me tornei realmente mais um bitomaníaco. E aí, a partir dos Beatles, todas as portas, né, todos os portais do pop rock se abrem. E isso coincide também com um mergulho maior também na música brasileira, da minha infância e adolescência, muito forte, né? Os grandes, né? Caetano, Chico, Gil, Milton, as primeiras bandas, Rita, Raul, Secos e Molhados. Eu costumo dizer, os baianos todos, os mineiros, Beto Guedes, Lô Borges,
Alceu, Fagner. Eu costumo dizer que nós fomos muito privilegiados por crescer com o melhor do pop rock internacional, né, dos anos 60, desde Beatles, Stones e tudo mais, Led Zeppelin, Pink Floyd, e uma era de ouro também na música popular brasileira, né? Depois da Bossa Nova, né, claro, Tom e João Gilberto, Vinícius, a gente teve um momento muito forte com os festivais todos que lançou essa galera que está completando 80 anos, mas que nos deu tanta coisa boa. Então, eu acredito que essas foram as minhas primeiras fontes de contato com a música. Depois, o rock meio que foi crescendo comigo e ele foi tomando um espaço maior e a gente começou a ter mais rádios para ouvir, uma ou outra publicação, mas realmente é só nos anos 80 que a coisa explode e aí a gente já faz parte dessa cena, né? É isso que eu ia falar, porque você morou em Brasília, né, e teve aquela explosão do rock de Brasília. Eu queria que você falasse um pouco do começo da sua carreira, né, e até da formação do RPM e tudo mais, e como que vocês estavam inseridos aí nesse contexto, como vocês foram influenciados por tudo isso também? Olha, eu nasci no Rio, e no Rio a coisa toda da música popular ela é muito forte, porque a Globo tá lá, a Tupi ficava lá também, TV Rio, Excelsior, tinha as gravadoras, as sedes das gravadoras todas estão lá. Até hoje o Rio é, de certa forma, o epicentro, sob muitos pontos de vista, da indústria fonográfica, do mundo da música no Brasil. Mas aos 10 anos, meu pai foi transferido para Florianópolis. E lá foi uma imersão nas trilhas de novela. Foi um momento muito rico, novelas Carinhoso, Cavalo de Aço, clássicos, né, da teledramaturgia. Mas eu só fiquei 1 ano em Florianópolis, que eu adorei, uma cidade de sonhos mesmo, paradisíaca. Logo depois ele foi transferido para Brasília. E aí eu fiquei 3 anos em Brasília e ainda não se pensava, não se respirava o rock de Brasília como a gente iria conhecer anos depois, com Legião, Capital, Plebe Rude. Mas havia uma cena embrionária. Mas foi em Brasília que o rock me pegou mesmo. Eu estava ali pelos meus 13 anos, 14 anos, e Rita estava lançando o seu álbum Fruto Proibido, Ovelha Negra. Foi o primeiro show que eu fui assistir sozinho, sem meus pais. Aquilo me marcou profundamente. Secos e Molhados também estava estourado. Isso você tinha quantos anos? Você foi assistir 12, esse show? 13. Garoto, hein? Garoto. E aí lá havia uma turma muito bem informada, filhos, né, de diplomatas e tal, gente que tinha acesso, que trazia discos importados e tal, e lá eu conheci tudo do rock, tudo, rock alemão, rock progressivo. Foi uma época muito rica, esse final dos anos 70. Mas em 77 meu pai foi transferido para São Paulo, e aí realmente aqui é o epicentro de tudo, né, uma grande metrópole. E eu tive contato com todas as grandes lojas, Museu do Disco e tal, e comecei minha primeira banda. E logo aos 16, isso em 77, 78, verão de 77 para 78, eu conheci o Luiz Schiavon e já começamos a montar uma banda que ainda não era o RPM, mas que foi o nosso primeiro trabalho juntos. Trabalhamos 3 anos aí nessa banda. Paralelamente eu estava fazendo jornalismo na USP, e depois, no 3º ano, eu fui para Londres como correspondente da revista Som 3, e foi lá que eu realmente entendi o que estava acontecendo na Inglaterra, que é o epicentro ainda da cultura pop no mundo, e meio que desenhei o que viria a ser o RPM. E como é que foi essa época que você morou em Londres, né? Porque tudo acontecia lá, tudo, né? Foi uma época incrível. Foi uma época incrível. É o que a imprensa americana chama de a segunda invasão britânica. A primeira invasão britânica, naturalmente, com os Beatles, com os Stones e tal, 64, The Who, todas aquelas bandas. E a segunda segundo a imprensa americana, Rolling Stone e tudo mais, foi Duran Duran,
Culture Club, Boy George. Bowie estava estouradíssimo com Let's Dance, Serious Moonlight. Eu fui assistir. Então era uma cena muito forte do New Romantic, né? Muitas músicas, Human League. Eram shows todos os dias. E muita coisa acontecendo no rock. Uma sonoridade nova. Echo and the Bunnymen, Joy Division, que estava virando New Order, The Cure, Bauhaus, um leque de coisas, desde as coisas mais dançantes, mais leves, até as coisas mais densas, né, mais depressivas e tal. E eu caí ali em 83, exatamente o ano do Let's Dance do Bowie, que meio que mudou tudo, esse encontro com o produtor, o guitarrista do Chic, né? E ali eu pude entender de que forma o inglês, a indústria inglesa, o britânico, com toda aquela sua tradição do dandismo, aquela coisa de se trabalhar a música como um todo, não só a canção, mas eles eram muito fortes, muito ligados no visual, todo mundo maquiado, todo mundo trazendo um pouco dessa herança do glam rock dos anos 70, de Mark Bolan, Roxy Music, um pouco de Kiss, né? Mas não com aquele exagero do Kiss, mas uma coisa assim, de garotos meio andrógenos, assim. Aí a gente fica maravilhado, né? A informação demorava muito a chegar aqui no Brasil e lá foi uma verdadeira overdose de informação para mim. Eu como jornalista tinha acesso a todos os lançamentos, aos shows e tudo mais, e comecei a me corresponder com o Schiavon e a desenhar o que seria o projeto da banda. Mas realmente foi um ano muito marcante para a indústria da música no mundo todo. E aí, nesse momento, você já tinha essa ideia de você montar uma banda, de você se lançar na carreira musical, e você já tinha a coisa formada do rock, né? Você não pensou, você definiu aí que o rock seria a sua música, né? O seu estilo. Sim, eu acho que eu acho que Roberto, que foi a primeira coisa que me impactou, Eu Sou Terrível, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, o filme, todo esse pacote, né? Como os Beatles com Help, e os filmes de Elvis e tal, esse pacote muito forte, visual e musical. Roberto foi a primeira coisa, com os meus 5 anos, eu tinha 5 anos quando eu fui ver Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, depois os outros filmes, a 300 km por hora, Diamante Cor-de-Rosa. Isso me marcou muito, mas aos 10 anos eu realmente mergulhei no rock inglês e americano, conhecendo tudo, e ali eu diria que garoto, eu queria ser um cantor, tipo um Roberto, mas já aos 10, 11, tendo passado pela bitomania, eu queria mesmo era ter uma banda. E uma banda era uma coisa mais divertida, né? Sim. E mais, digamos, possível, porque você se juntava com amigos e vocês faziam um som, né? Um intérprete, um cantor, ele tem que contratar uma banda, né? Então é uma coisa que a gente nem passava pela cabeça com 15, 16 anos, você vai contratar músicos, né? Não, eu acho que hoje já existe uma estrutura melhor para isso, maior para isso, programas e tal, The Voice Kids, mas na época não havia. O meu sonho era ser calouro do Chacrinha um dia. Você falou de ser calouro, né? E você foi jurado, né? Como foi? Vamos pular, né? Completamente, fazer uma 2015. Viagem no tempo. Como é que foi ser jurado? Você saber ali, né? O que aquelas pessoas estavam passando ali no começo e tudo mais. Como é que foi essa experiência para você? Olha, Fabi, eu pude usar todo o meu conhecimento de jornalista e o tipo de visão do crítico de música, do jornalista, que é diferente da visão do fã, da pessoa que só curte música. Eu trabalhei 4 anos como jornalista e ali eu tive uma oportunidade de colocar o meu lado crítico a serviço de um programa incrível que se propunha não só revelar novas vozes como o The Voice, mas sim talentos compositores, bandas novas, artistas novos, que foi o Superstar. E eu desenvolvi um poder de síntese que a televisão exige, né? Você não pode discorrer como você tem esse tempo e esse espaço na imprensa escrita.
E foi um desafio muito gostoso. Muita gente bacana apareceu ali, o Scalene, gente que está fazendo sucesso hoje como Melim. Foi um momento muito, muito rico para mim. Eu aprendi muito, me diverti muito e mudou minha vida também do ponto de vista pessoal. Eu estava há muitos anos em São Paulo, voltei a morar no Rio e eu sinto falta da experiência de Superstar e de programas como esse na televisão brasileira. Agora, falando sobre o seu lado compositor, né? Você tem várias músicas que são icônicas, né? Que tá na memória de muitas pessoas. Olhar 43 é uma delas, né? Sim. E eu queria saber como que é, se tem alguma história, como é que é a história da composição dessa música. E como é que é a composição para você, né? É um processo, é uma coisa de inspiração ou existe mesmo uma métrica, um exercício que você tem que fazer sempre? Como é Olha, que é? Digamos que o insight, né, o que a gente chama de inspiração, ele vem da tua busca. Eu diria, eu poderia comparar com uma pescaria. Você não vai pescar e pesca. Você vai pescar e espera e torce para que aconteça, né, do peixe morder a isca, né? E a composição é mais ou menos parecido. Você vai, se coloca nesse lugar, né? Você pega o seu instrumento e você dedica horas, de preferência todos os dias do seu tempo, para que venha alguma ideia e reza para que a musa, para que a deusa música te mande alguma coisa. Mas é a prática mesmo, que você pode ter uma ideia, mas essa ideia vai precisar ser lapidada, formatada. Entre a ideia e a execução e uma grande canção tem um abismo, aí tem muitas etapas que você tem que passar. Agora, eu estou no meio de um processo criativo de um novo álbum, e a melhor coisa para mim é saber que vai ter estúdio naquele dia, porque a gente fica horas ali experimentando coisas, tendo ideias. Então é diferente, você acelera o teu processo, a tua cabeça em relação à composição. Normalmente eu parto da canção, da melodia, e aí eu coloco a letra e aí a gente começa a experimentar com arranjo. Mas claro, todas as canções têm uma história, e a história de Olhar 43 era justamente mostrar o nosso lado mais dançante, daquela New Wave da época que estava fazendo o maior sucesso. Quem se lembra do primeiro Rock in Rio, que já trouxe bandas que marcaram, como B-52s e The Go-Go's e tal, bandas como Divo. É uma cena que fazia muito sucesso no mundo inteiro e muito dançante, muito pra cima, mas não era o nosso lance favorito. Eu era mais rock mesmo, mas nós queríamos entrar ali e fazer parte daquela cena de danceteria, daquela coisa, digamos, entre aspas aqui, jovem dos anos 80, né? Aquela estética MTV, cabelo colorido, as ombreiras, muita maquiagem. A gente queria ter canções que refletissem esse momento da música, né? Então eu me obriguei a trabalhar muito essa letra de Olhar 43 para que se tornasse algo que eu tivesse prazer em cantar. Então essa é uma das letras que deu mais trabalho e valeu a pena. Nem todas dão muito trabalho, algumas saem de uma vez e elas saem inteiras assim. E não tem um critério, mas normalmente quando você vem num trabalho diário de lapidar, do artesanato ali, da carpintaria do texto, isso começa a acontecer com mais facilidade. Aumenta a probabilidade de vir uma letra inteira, um encadeamento assim. Mas o negócio de compositor é fascinante. E eu também gosto de trabalhar com parceiros. Então, desde o começo eu gosto de bater essa bola, sobretudo na música, né? É difícil eu cantar alguma letra que não seja minha, porque quando você canta uma coisa, ela tem que, né, ter muito a ver com a tua verdade, tem que ter uma afinidade muito grande. Então, tem muita coisa que eu quero dizer, então eu prefiro cuidar da parte da letra, mas eu faço música e componho com outros compositores também. Falando ainda em composição e em músicas que são especiais, A Cruz e a Espada é uma música uma das minhas preferidas. Que bom. E tem uma história também com o Renato, né, que também é uma figura marcante na vida de muitas pessoas, e vocês gravaram juntos essa música, né? Sim. E aí eu queria que você falasse dessa... Olha, eu não tenho uma formação musical
de violão. Eu comecei a estudar já aos 16 anos. Eu não tive a formação do piano, por exemplo, que a criança começa já aos 5, 6, no máximo 7 anos. Você já tem que estar estudando piano, senão não vai. São muitos anos de piano, né? O curso completo são 8 anos. E eu comecei a compor em Londres, sozinho, com um violão. Eu me obriguei a compor, porque eu tinha tido outras bandas e eu não conseguia colocar as minhas ideias. Eu nem sempre tinha dos meus parceiros o tipo de coisa que eu queria fazer. Em Londres, sozinho, esses 6 meses que eu passei, eu entendi que eu tinha que focar nisso e me esforçar para conseguir compor as canções. Então nunca foi uma coisa tão fácil. Mas foi lá que nasceu Louras Geladas, Rádio Pirata e A Cruz e Espada. Eu diria que foi uma das 5 primeiras músicas que eu compus. Inclusive, a primeira versão dela se chamava 4 Luas, e eu falava da lua crescente, minguante e tal. E aí, a primeira, eu tinha até uma demo com essa versão. Bom, aí ela amadureceu e tal, gravamos a canção. A gente, na época, queria dar uma coisa de new bossa para ela. A gente gostava muito do trabalho da Xadê. Smooth Operator, essa coisa, I Love Skin. E aí fizemos um pouco, né, disso com violão de nylon, clarinete e um pouco desse clima. Mas a música nunca foi uma música que a gente chama de trabalho, né, um jargão de rádio, a música que tá tocando, porque nós começamos com Louras Geladas, o remix de Louras Geladas. A gente foi numa pegada muito dançante, muito pra cima. Depois foi Rádio Pirata, depois Olhar 43. E a Cruz e Espada sempre correu paralelo ali. Mas em 85, logo no começo do ano, a revista Bis, uma revista da editora Abril, ainda recente, montou uma matéria onde eu e Renato nos encontraríamos e bateríamos um papo um com o outro, perguntando algumas coisas. A gente, naturalmente, né, muito fã um do outro. E nesse dia, depois da entrevista, o Renato me perguntou, ele falou: cara, como é que você... De onde veio essa tua ideia para Cruz e Espada? Eu adoro essa música. Na verdade, eu era muito novo, era uma coisa de um primeiro namoro que terminava e tal. Só que para o Renato aquilo tinha uma outra interpretação. Bom, cerca de 10 anos depois, em 96, quando eu gravei um álbum chamado Rock Popular Brasileiro, eu estava de volta ao Rio, morando no Rio. Eu chamei o Renato, falei: olha, eu vou regravar A Cruz e a Espada, e eu me lembro do que você me falou. Você lembrou daquele encontro de vocês? E ele já doente, já com a saúde bem fragilizada. Isso foi em fevereiro de 96, e em outubro ele nos deixaria. Mas foi uma tarde inesquecível. Eu peguei o Renato em casa, em Ipanema, fomos para o estúdio da Som Livre em Botafogo. Passamos o dia lá e ele emocionou todo mundo, se emocionou cantando a música. A música é uma versão muito, digamos, básica, né? São 2 violões e um quarteto de cordas. Então ela acabou chegando, fazendo o que, mais uma vez vou usar um jargão de rádio, fazendo o crossover e tocando em todas as rádios. O pessoal da gravadora chegou para mim com a Crowley, né, que é outro jargão de rádio, que é o Ibope das rádios. E ele me disse: olha só que loucura. Não tanto pelo número de vezes que ela tocava, mas por ter entrado em todas as rádios. Então a gente estava na rádio pop, do estilo, né? Na rádio MPB, na rádio sertanejo, na rádio de pagode, em todas as rádios. Então foi um grande presente que o Renato nos deu, e inesquecível. Até hoje eu faço A Cruz e a Espada nos shows, me lembro dele. E é emocionante, né? Agora eu queria falar desse sucesso da vida real, né, do Big Brother, que é uma música que acompanha o programa desde o começo, né? 23 anos. 23 anos já. Começou lá com a RPM, depois ela foi tendo outras roupagens, foi. né? Como é que surgiu esse convite? É a tal influência, né, da televisão, essa conversa da televisão e a música, né? Eu tenho 13 ou 14, se eu não me engano, canções em trilhas de novela. Sim. Mas 2 foram feitas por encomenda. A Globo me pediu 3, na verdade. Me pediu
que eu fizesse aquilo para aquela determinada novela. Uma para abertura da novela Estrela Guia, que seria uma versão de Imagine, do John Lennon. Sim. E que a Yoko não tinha autorizado. Ela não tinha autorizado nenhuma versão, jamais. É uma música que nunca ninguém regravou. E aí a Globo me ligou e o Máriozinho Rocha, o diretor artístico da Som Livre, me disse: olha, Paulo, nós pedimos autorização para a Yoko e ela pediu para ouvir a música. Então você se incomoda de gravar, mas sabendo que pode ser que não dê em nada. Pode ser que ela não libere e não vá para a abertura da novela. Eu falei: cara, eu sou bitomaníaco. Eu gravo um songbook inteiro dos Beatles e solo e tudo. Vambora, vai ser o maior prazer. E eu justamente abordei a canção por um outro lado. Eu tirei um pouco aquela coisa solene do piano e substituí por um violão, coloquei elementos mais dançantes, fiz uma música para cima, porque era uma revisão daquele clima riponga dos anos 60, 70, nos anos 2000. Então ali ele já tinha adquirido um outro significado, né? Uma utopia, havia uma comunidade, uma novela que seria a primeira novela que a Sandy iria protagonizar, filha da Maitê. Então foi toda uma história e, para a nossa surpresa, a Yoko aprovou. Então essa é uma história que você não me perguntou, mas eu te contei para te mostrar como é legal trabalhar com parceria. Assim. Então, também tem música para cinema, como uma versão, uma canção que eu fiz para o filme Doida Demais, do diretor Sérgio Rezende, com a Vera Fischer e o Paulo Betti, e eu chamei a Rita Lee para cantar comigo, que está no meu primeiro álbum de 89, Paulo Ricardo é o nome do álbum. Mas para televisão a coisa era muito mais excitante, porque as novelas, né, você ter uma música estourada numa novela era garantia de um sucesso, como foi o caso de Imagine, em primeiro lugar no Brasil todo. E me pediram também uma música, essa foi a primeira vez que me pediram uma música para um personagem. Era o personagem da Maria Fernanda Cândido na novela Esperança, que eu também trabalhei como ator e que está passando agora no Globoplay. Isso. Que foi muito legal poder ter acesso à sinopse, ao perfil do personagem e compor para o personagem. Diferentemente de ter uma música que a Globo escolheu para a trilha. Agora, o caso do Big Brother foi exatamente o tipo da música de encomenda. Acontece que a Endemol, que é a emissora holandesa dona do formato, criadora do formato Big Brother no mundo, tem um tema base em inglês, que eles mandam para todos os países, para que a emissora que comprou o formato possa escolher o artista do seu país e trabalhar com toda a liberdade numa versão na língua ali, né, no local, e na produção também, para que tenha a cara daquele artista. E foi o que a gente fez. Eu fiquei matutando ali para conseguir ter uma letra que fosse relevante, que fosse a cara do programa, mas ao mesmo tempo que se sustentasse por si só. E acabou que essa primeira versão, foi escolhida pela Endemol a melhor do mundo. Essa primeira foi com a RPM. Bom, ela ficou no ar de 2001 a 2004. Em 2004, o Boninho me pediu uma nova versão. Eu já em carreira solo. Ele queria algo mais eletrônico, mais pesado, mais rápido, mais intenso. Aí eu produzi aquela versão que eu considero a clássica e é o que eu faço nos shows, com que fica no ar de 2005 até 2012. Aí, em 2012, eu sinto que a música mudou muito. A cena, o que está tocando no rádio, que as pessoas estão ouvindo, e eu precisava dar um update no tema. E eu pedi pro Boninho: olha, eu meio que enjoei do tema. Eu posso produzir uma coisa nova com a cara desse ano e tal. E a música pop tem disso, né? Uma coisa está fazendo o maior sucesso agora, daqui a um ano aquilo ficou velho. Nem sempre, né? É a tal peneira do tempo. Muita gente consegue se tornar clássico desde o começo.
Mas ali eu começo esse processo de todo ano, a cada novo programa, a cada nova temporada, eu produzo um novo tema. Então, aí, estamos em 2023, já são 11 temas diferentes, um por ano, sendo que o último eu convidei o Dennis DJ para fazer uma versão funk. Sim. Então eu tenho liberdade total e é um barato, porque isso me obriga a estar antenado com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e é um desafio de conseguir sempre superar a versão anterior. Já são 11 anos desse desafio e eu tenho conseguido. E aí agora todo ano tem uma versão nova. Todo ano tem uma versão nova, mas muitas vezes a Globo, o Boninho, o Rodrigo Dourado, o diretor, eles me dizem: Paulo, você tem certeza que quer fazer uma nova? Essa última ficou tão legal. Eu falei: olha, eu gosto do desafio, deixa eu tentar, se vocês preferirem, vocês tocam a anterior. Eu sempre consegui superar a anterior. E outra coisa que aconteceu aí ao longo dos anos, nos últimos, de 2014, 2015 pra cá, é que eu coloquei aquele caco do Hey Brothers, e aquilo virou uma espécie do Plim Plim do Big Brother, né? Então é um e depois programa entrou o Hey Sisters também. E depois eu botei o Hey Sisters, claro, porque é Big Brother, né? Mas não é um programa de homens. Exatamente. Então, logo depois, no ano seguinte, já entrou o Hey Sisters e eles usam como uma vinheta mesmo, que é um barato isso. Para mim é muito legal quando, de repente, eu tô ali com os pais que acompanharam, né, toda a história desde os anos 80 e querem mostrar, dizer, explicar para a criança, para os filhos, quem sou eu. Começa por ali. Começa por ali. E você assiste? Assisto, eu tenho que assistir, né? Tem que saber. Eu tenho um histórico de participações, de apresentações lá, que basicamente tem sido um ano sim, um ano não. Então, em 23 edições, eu fui em pelo menos 10, 12. E agora falando, aproveitar que você comentou, né, da novela Esperança, que você entrou também e você já atuou em outras novelas, né? Rockstar, as séries Surtadas na Yoga. Como é que é essa experiência para você de ator? É uma coisa que você curte e que você pretende investir mais? Olha, eu dependo de convites, né? Mas normalmente as coisas que chegam até mim tem muito a ver comigo mesmo. A pessoa já quer um pouco daquela persona pro personagem. E eu tive um enorme prazer em todas as poucas participações que eu fiz. A Rock Story, com direção do Denis Carvalho, eu fazia praticamente, era eu mesmo. Né? Mas em Esperança, por exemplo, foi uma novela de época, uma novela que se passa nos anos 30, e eu era um cineasta. Então, me estimula um lado de ator que eu me divirto muito fazendo uma coisa completamente diferente do meu trabalho de disco e palco e tal. E eu achei muito tranquilo, quer dizer, dentro das coisas que eu fiz, decorar textos relativamente curtos, que é uma prática que eu tenho em função de decorar letra de música, né? Claro que eu não ousaria estrear uma peça, um monólogo, onde eu tivesse que decorar ali, né, 1h30 de texto conversando com as pessoas. Eu acho que isso é um outro patamar. Mas na televisão eu me sinto muito à vontade. Eu tô acostumado com o veículo, estou acostumado com a câmera. E é sempre bom aprender, né? Em Esperança eu fui dirigido por um dos maiores diretores, o Luiz Fernando Carvalho, texto do Benedito Rui Barbosa, que depois passou para as mãos do Valcir Carrasco, contracenando com monstros como Raul Cortez, Paulo Goulart, John Herbert, que foi meu pai, e mesmo jovens. Aprendi muito com Gianecchini, Ana Paula Arosa, Priscila Fantin. Ontem mesmo encontrei o Gilberto, que foi meu pai, meu sogro na novela, o pai da Ana Paula Arosa, o nosso núcleo judeu. E foi um barato. E eu era o Samuel Stein e ele é Gilberto Stein mesmo, ele é realmente Stein. E a gente estava lembrando disso e tal. Eu adoraria fazer, sempre que eu sou convidado. Eu acho que poucas vezes eu não topei o convite. Quando eu não topei, eu me arrependi. Foi um filme e eu estava no meio da turnê, eu não tinha, eu teria que parar.
E eu tava engrenado ali, mas eu me arrependi, eu deveria ter dado um tempo nos shows. Agora, mudando de assunto, falando do seu projeto, né, o Voz, Violão e Rock and Roll, que é... Filho mais novo. É o filho mais novo, que você sabe, que você tem esse encontro aí com voz e violão, que acho que você nunca fez um trabalho assim, né? Nunca fiz, evitei ao máximo. E como é que surgiu essa ideia de revisitar aí grandes sucessos, né, do RPM e tudo mais, nessa nova roupagem? Surgiu a partir de uma necessidade que a pandemia nos impôs. Eu não podia estar com o público, eu não podia nem estar com a minha banda. As pessoas estavam isoladas, cada uma nas suas casas, e ainda nós fizemos com vacina, com exames, 2 lives muito legais dentro de casa, que estão no meu canal do YouTube, que bateram 500 mil de views, as pessoas assistindo simultaneamente. Foram bem boas, assim, bem divertidas, assim, com amigos interagindo, o público pedindo canção, aquela coisa da internet, né? Porém, aquilo tem um tempo, né? Você faz uma, você faz 2, você não vai fazer uma live toda semana. Sim. Aí começaram a surgir as lives de Instagram. E uma coisa bizarra, que você tá ali se apresentando diante de um tripé, com um celular. Você tá fazendo um show para um celular. Tem um monte de gente ali assistindo, mas basicamente eu tinha que estar... É frio, né? É frio, e eu não tinha músicos. Eu tinha que tocar tudo no violão. Eu não podia estar com ninguém. E são músicas que foram gravadas com aquela produção, né, cheia de teclados e tal. E eu tive que reinventar isso de uma forma muito despojada, apenas com um violão. Mas aquilo foi se tornando interessante. E durante a retomada, os primeiros shows depois da pandemia, nós decidimos que recomeçar com um formato menor, violão e voz, só eu e o Ícaro, guitarrista, em espaços menores, garantindo para as pessoas que havia todas as condições de segurança, máscara, um certo isolamento entre os assentos, uma distância. Eu fui a muitas cidades como o primeiro espetáculo depois de muito tempo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, como foi o caso de Belo Horizonte, Palácio das Artes. E esse show deu muito certo. O desafio de reinventar as canções no contexto de voz e violão, usando elementos do blues, do folk, do rockabilly, foi muito divertido. E depois de 1 ano na estrada, a gente decidiu que era o caso, sim, de se registrar isso. Sim. E aí aquilo acabou se tornando meu acústico, que eu nunca tinha feito, por achar que o meu trabalho está muito relacionado à eletrônica e ao rock. Mas me deu muito prazer, e é um show que está em cartaz junto com o show grande rock popular. E o álbum ficou uma delícia, 16 músicas onde você se surpreende com as soluções encontradas para canções que todo mundo já conhece. Eu adorei particularmente todas obrigado. As versões, é um álbum muito gostoso de ouvir. Obrigado. Né? E os seus projetos para 2023, quais são? Bom, eu não consigo ficar muito tempo parado, e venho compondo e gravando com o tempo, esperando o momento oportuno. Claro, esse disco tem uma música inédita e regravações de grande sucesso da carreira solo, mesmo coisas RPM, London. Agora, eu pretendo até o fim do ano lançar um álbum de músicas inéditas, aí é rock mesmo. Que você está trabalhando nele. Que eu estou trabalhando nele todo dia. É uma delícia. E faz tempo que a gente não faz isso, né? A pandemia deu uma dispersada, assim, as pessoas deixaram de se encontrar. Sim. E não se faz mais álbuns como antigamente, nos 2 sentidos, né? Até na questão da criatividade mesmo e na questão do modo de se fazer. Nós ficávamos enfurnados no estúdio 2, 3 meses, diariamente trabalhando num álbum, faixa por faixa, para lançar um disco. Sim. De 10, 12 músicas. Hoje em dia, com o digital, você faz um single, você faz outro single, no máximo você faz um EP. Então eu estou selecionando as melhores músicas. Temos 16 faixas nesse Voz, Violão e Rock and Roll, porque tinha um farto material, mas provavelmente eu vou trazer um álbum
aí, ou um EP com 6 coisas inéditas, mas bastante dançantes e bastante rock contemporâneo. E pra gente fechar, se te perguntarem hoje quem é o Paulo Ricardo, o que você responde? Eu acho que a gente tá sempre aprendendo, eu sou muito ansioso, eu tenho sempre a impressão que eu não fiz quase nada do que eu queria fazer. Eu acho que ansioso é uma palavra que eu luto para que eu não seja tomado por essa ansiedade, mas eu tenho muitos planos, assim. Eu acho que sou muito grato, claro, a tudo que a gente já fez e a todo o carinho dos fãs e aonde a gente está, mas eu acho que ainda há muita coisa a se fazer. Eu acho que eu sou um eterno insatisfeito. Bom pra Can't nós. get no satisfaction. Sorte pra gente, que ainda vai receber muita coisa boa de você. Aguarde. Muito obrigada, Paulo Ricardo, por Obrigado, esse Fê. papo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à Obrigado. Rádio Disney. Sucesso pra você. Sou viu? ouvinte assíduo. Que bom. As portas estão sempre abertas pra você. Obrigado. Este é um podcast Rádio Disney.